Este é o livro Despedaçadas, um Mistério, de Riley Page, livro 12, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Quando começou a retomar a consciência, Reese Fisher percebeu que estava cheia de dores. A nuca doía-lhe e a cabeça parecia prestes a explodir. Abriu os olhos e de imediato foi encadeada pela intensa luz do sol. Fechou os olhos com força novamente. Onde estou? Perguntou-se. Como é que cheguei aqui? Juntamente com a dor sentia um entorpecimento, sobretudo nas extremidades. Tentou abanar os braços e pernas para se libertar do formigueiro que sentia, mas não conseguiu. Os seus braços, mãos e pernas estavam como que imobilizados. Pensou. Estive envolvida em algum acidente? Talvez tivesse sido atropelada, ou talvez tivesse sido atirada do seu próprio carro e estivesse agora deitada no chão duro. A sua mente não conseguia apreender nada. Por que é que não se conseguia lembrar? E por que é que não se conseguia mexer? Teria o pescoço partido? Não, conseguia sentir o resto do corpo, simplesmente não era capaz de se mexer. Também sentia o sol quente no seu rosto e não queria voltar a abrir os olhos. Tentou pensar onde estivera e o que é que estivera a fazer antes desta situação. Lembrou-se, ou pensou lembrar-se, de entrar no comboio em Chicago e sentar-se num lugar rumo à casa em Millikan. Mas chegara a Millikan? Saíra do comboio? Sim, pensava que sim. Estava uma manhã luminosa na estação do comboio e ela estava ansiosa para ir para casa. Mas então? O quê? O resto estava fragmentado, como num sonho. Era como um daqueles pesadelos em que nos encontramos em perigo, mas não conseguimos correr. Não nos conseguimos mexer sequer. Ela quisera resistir, libertar-se de alguma ameaça, mas não conseguia. Também se recordava de uma presença maligna, um homem de cujo rosto não se lembrava. — O que é que ele me fez? Interrogou-se. E onde estou? Apercebeu-se que conseguia virar a cabeça. Afastou-se da luz do sol e finalmente conseguiu abrir os olhos e mantê-los abertos. A princípio, apercebeu-se de linhas curvas que se afastavam dela, mas naquele momento pareciam abstratas e incompreensíveis. Depois viu por que é que a nuca lhe doía tanto. Estava encostada a um pedaço curvilíneo e avermelhado de aço, quente sob a intensa luz solar. Contorceu-se ligeiramente e sentiu uma aspereza aguda nas costas. Pareciam pedras esmagadas. Aos poucos, as linhas abstratas tornaram-se claras e ela conseguiu ver de que se tratava. Apesar do sol quente, o seu corpo enregelou ao perceber. Estava numa linha ferroviária. Mas como tinha ido ali parar? E por que é que não se conseguia mexer? Ao tentar, percebeu que se conseguia mexer, pelo menos um pouco. Conseguia retorcer-se, torcendo o tronco e também as pernas, apesar de não as conseguir separar por alguma razão. A dormência de que não se conseguira libertar estava agora a converter-se em medo. Estava amarrada ao trilho ferroviário, com o pescoço encostado à linha. Não, disse a si própria, isto é impossível. Tinha que ser um daqueles sonhos, um sonho em que estava imobilizada e indefesa, e num perigo terrível. Fechou os olhos novamente, na esperança de que o pesadelo desaparecesse. Mas então sentiu uma vibração aguda no pescoço e ouviu um ruído. O ruído aumentou de volume. A vibração tornou-se mais intensa e abriu os olhos num relance. Não conseguia ver muito para além da curva da linha, mas sabia de onde vinha aquela vibração, aquele ruído em crescendo. Era um comboio em andamento. O coração começou a bater desnorteadamente, e o terror apoderou-se de todo o seu corpo. Contorceu-se de forma frenética, inutilmente. Não conseguia libertar os braços e as pernas, e não conseguia retirar o pescoço do trilho. O ruído transformou-se num rugido ensurdecedor e de repente viu-o. A frente vermelho-alaranjada de uma enorme locomotiva a diesel. Soltou um grito,
um grito que até a ela pareceu sobrenaturalmente agudo. Mas então percebeu, não era o seu grito o que ouvira, era o ruído intenso de um apito de comboio. Agora sentia uma estranha onda de raiva. O maquinista apitara. Por que raio não se limita a parar? Mas é claro que não podia, não àquela velocidade. Ela ouviu o som estridente do maquinista a tentar parar a montanha de metal. A locomotiva preenchia agora todo o seu campo de visão, e lá dentro, um par de olhos. Olhos que pareciam tão aterrorizados como ela. Era como olhar para um espelho, e ela não queria ver o que estava a ver. Reese Fisher fechou os olhos, sabendo que o fazia pela última vez. Capítulo 1. Quando Riley ouviu o carro a parar em frente à sua casa, perguntou-se: será que vou mesmo conseguir ir para a frente com isto? Estudou o seu rosto no espelho da casa de banho, esperando não ser óbvio que estivera a chorar. Depois desceu as escadas para junto da família que estava reunida na sala de estar, a empregada, Gabriela, a filha de 15 anos, April, e Jilly, a menina de 13 anos que Riley estava prestes a adotar. E de pé entre elas, com 2 grandes malas a seu lado, estava Liam, um rapaz de 15 anos, que sorria tristemente para Riley. Está mesmo a acontecer? Pensou. Agora mesmo. Tentou convencer-se de que era tudo pelo melhor. Ainda assim, não conseguia deixar de se sentir triste. Então soou o ruído da campainha e Jilly correu para a porta de entrada. Um homem e uma mulher, aparentando quase 60 anos, entraram, sorridentes. A mulher dirigiu-se a Liam, mas o homem aproximou-se de Riley. Deve ser a senhora Page, disse ele. Riley, por favor, disse Riley com um tom de voz embargado. Sou Scott Schwepp, o tio do Liam, disse ele. Virou-se para a mulher que estava a dar um grande abraço a Liam. E esta é a minha mulher Melinda. Com um riso estranho, acrescentou. Mas calculo que já tenha percebido isso. De qualquer das formas, tenho muito prazer em conhecê-la. Riley cumprimentou-o e reparou que o seu aperto de mão era caloroso e forte. Ao contrário de Riley, Melinda não se deu ao trabalho de conter as lágrimas. Olhando para o sobrinho, disse-lhe: Oh, Liam, já lá vai tanto tempo. Eras tão pequeno quando te vimos pela última vez, e agora estás um belo rapaz. Riley respirou calmamente. Isto é mesmo pelo melhor, disse a si própria novamente. Mas há apenas alguns dias, aquele desfecho era a última coisa que esperaria. Parecia tão recente a vinda de Liam para viver com Riley e a sua família. Na verdade, estivera ali menos de 2 meses, mas Liam adaptara-se perfeitamente e todas estavam muito ligadas a ele. Entretanto, surgiram parentes que queriam que ele fosse viver com eles. Riley disse ao casal: Sentem-se, por favor, estejam à vontade. Melinda limpou os olhos com um lenço e ela e Scott sentaram-se no sofá. Todos os outros também se sentaram, exceto Gabriela, que se dirigiu à cozinha para ir buscar bebidas. Riley ficou aliviada quando April e Jilly começaram a conversar com Scott e Melinda sobre a sua viagem de 2 dias de Omaha, onde tinham passado a noite e como estivera o tempo nesse período de tempo. Jilly parecia estar bem disposta, mas Riley detectou tristeza na atitude alegre de April. No final de contas, de todos, ela era a pessoa mais próxima de Liam. Enquanto ouvia, Riley observava o casal atentamente. Scott e o sobrinho eram muito parecidos, a mesma constituição magra, cabelo ruivo e sardas. Melinda era mais robusta e parecia uma dona de casa convencional e amigável. Gabriela rapidamente voltou com um tabuleiro com café, açúcar e natas e uns biscoitos guatemaltecos, caseiros, chamados champurradas. Serviu todos enquanto conversavam. Riley reparou que a tia de Liam olhava para ela. Com um sorriso caloroso, Melinda disse: Riley, eu e o Scott não sabemos como lhe agradecer. Oh, o prazer foi todo meu, disse Riley. É uma maravilha tê-lo por perto.
Scott abanou a cabeça e disse: Não fazia ideia de como as coisas estavam mal com o meu irmão Clarence. Não nos falávamos há tanto tempo. A última vez que soube dele foi há anos, quando a mãe do Liam o deixou. Devíamos ter mantido o contacto, nem que fosse para o bem do Liam. Riley não sabia muito bem o que dizer. O que é que Liam contara ao tio e à tia sobre o que acontecera? Ela lembrava-se muito bem. April acabara de começar a namorar com Liam e Riley simpatizara com ele de imediato. Mas depois de um telefonema frenético de April, Riley fora à casa de Liam e encontrou-o a ser espancado selvaticamente pelo pai bêbado. Riley levara Liam para casa e ali o instalara. É claro que aquela situação era precária. O pai de Liam ligava-lhe e enviava-lhe mensagens, prometendo mudar e não beber mais. Pura e simples chantagem emocional. E fora terrivelmente difícil para Liam. Scott prosseguiu. Fiquei surpreendido quando Clarence lhe ligou do nada a semana passada. Parecia louco. Queria a minha ajuda para recuperar o Liam. Ele disse... Bem, disse algumas coisas. Deixe-me que lhe diga. Riley podia imaginar perfeitamente algumas das coisas que o pai de Liam dissera, provavelmente descrevendo Riley como uma pessoa vil e horrível por lhe ter tirado o Liam. O Clarence disse que parou de beber, disse Scott, mas tenho a certeza de que estava bêbado, mesmo quando ligou. Enviar o Liam de volta para ele estava fora de questão. Só havia uma coisa a fazer. Riley sentiu um abanão emocional ao ouvir aquelas palavras. Só havia uma coisa a fazer. Claro, essa coisa não era deixar Liam a viver com a família de Riley. Era senso comum básico. Ele devia ir viver com os parentes mais próximos. Melinda apertou a mão de Scott e disse a Riley: Eu e o Scott não temos filhos a viver conosco. Criamos 3 filhos, 2 rapazes e uma rapariga. A nossa filha está no último ano da faculdade e os rapazes estão casados e preparados para terem as suas próprias famílias. Por isso, estamos sozinhos na nossa casa enorme e sentimos a falta de ouvir vozes jovens. Este é o momento perfeito para nós. Mais uma vez, Riley sentiu um abanão agudo. O momento perfeito. É claro que era um momento perfeito. E mais ainda, era óbvio que essas pessoas eram perfeitas, ou tão perfeitas quanto os pais podem ser. Provavelmente muito melhores que eu, pensou Riley. Ela estava muito longe de equilibrar tudo na sua vida complicada, os deveres de mãe e os muitas vezes contraditórios e às vezes perigosos deveres de ser agente do FBI. Na verdade, por vezes era praticamente impossível e ter o Liam ali não tornara a sua vida mais fácil. Sentia muitas vezes que não dava a atenção que devia às filhas, e também a Liam. Para além disso, como poderia ele continuar a viver naquelas instalações até ir para a faculdade? E como iria Riley enviá-lo para a faculdade? Não, isto era mesmo pelo melhor. Jilly e April continuaram a conversar, fazendo perguntas sobre os filhos do casal. Entretanto, a cabeça de Riley enchia-se de preocupações. Ela sentia que se familiarizara com Liam num curto espaço de tempo. Após anos de afastamento, o que é que aquelas pessoas sabiam sobre ele? Ela sabia que Scott era proprietário de uma loja de bicicletas. Também parecia estar numa forma fantástica para a idade que tinha. Será que compreenderia que Liam era por natureza desastrado e não atlético? Liam adorava ler e estudar, e era o capitão da sua equipa de xadrez na escola. Saberiam Scott e Melinda relacionar-se com ele? Apreciariam conversar com ele tanto quanto Riley? Partilhariam algum dos seus interesses? Ou será que Liam acabaria por se sentir sozinho e deslocado? Mas Riley lembrou-se que não tinha que se preocupar com aquelas coisas. Isto é mesmo pelo melhor, repetiu a si própria. Rapidamente, demasiado rapidamente para Riley, Scott e Melinda terminaram os seus biscoitos e café, agradecendo a Gabriela. Chegara o momento de partirem, afinal,
ainda os esperava a longa viagem de regresso a Omaha. Scott pegou nas malas de Liam e dirigiu-se para o carro. Melinda pegou calorosamente na mão de Riley. Disse: mais uma vez, não sabemos como lhe agradecer por estar com o Liam quando ele mais precisou. Riley limitou-se a anuir e Melinda seguiu o marido até ao exterior. Depois, Riley viu-se frente a frente com Liam. Tinha os olhos muito abertos e olhou para Riley como se só agora se apercebesse que se ia embora. Riley, disse ele com a voz trêmula, nunca tivemos a oportunidade de jogar um jogo de xadrez. Riley sentiu uma pontada de arrependimento. Liam estava a ensinar o jogo a April, mas de alguma forma, Riley nunca jogara com ele. Agora sentia que nunca fizera muitas outras coisas. Não te preocupes, disse ela. Podemos jogar online. Quero dizer, vais manter o contacto, não vais? Queremos ouvir notícias tuas. Muito. Se não disseres nada, vou a Omaha. Acho que não vais querer que o FBI te apareça à porta. Liam riu. Não se preocupe, disse ele. Eu dou notícias. E vamos jogar xadrez de certeza. Depois acrescentou com um sorriso endiabrado. Vou dar-lhe uma coça, sabe? Riley riu-se e abraçou-se a ele. Nos teus sonhos, disse ela. Mas é claro que ela sabia que ele tinha razão. Ela era uma boa jogadora de xadrez, mas não tão boa para ganhar a um miúdo brilhante como Liam. À beira das lágrimas, Liam saiu porta fora. Entrou no carro com Scott e Melinda e começaram a viagem para casa. Enquanto Riley ficou a observá-los a afastarem-se, ouviu Jilly e Gabriela a limpar a cozinha. Depois sentiu alguém a apertar-lhe a mão. Virou-se e viu que era Abril, olhando para ela com um ar preocupado. — Estás bem, mãe? Riley mal conseguia acreditar que era Abril a fazer aquele papel. Afinal de contas, Liam fora seu namorado quando se mudara para ali. Mas desde essa altura que o namoro ficara pendente. Tinham que ser hermanos solamente, como dissera Gabriela, apenas irmão e irmã. April lidara com a mudança com graça e maturidade. — Estou bem, disse Riley. E tu? April piscou os olhos, mas parecia estar a controlar as emoções de forma notável. — Estou bem, disse ela. Riley lembrou-se de algo que April planeara fazer com Liam quando a escola terminasse. Disse: — Ainda planeias ir para o campo de xadrez este verão? Abril abanou a cabeça. — Não seria o mesmo sem o Liam. — Eu compreendo, disse Riley. April apertou a mão de Riley com mais força e disse: — Fizemos uma coisa muito boa, não foi? Quero dizer, ter ajudado o Liam. — Sem dúvida que fizemos, disse Riley apertando a mão de April. Então ficou a olhar para a filha por um momento. Parecia tão incrivelmente adulta naquele instante e Riley sentiu um orgulho profundo dela. É claro que, como qualquer mãe, se preocupava com o futuro de April. Ficara especialmente preocupada recentemente quando April lhe anunciara que queria ser agente do FBI. Era aquele tipo de vida que queria para a sua filha? Lembrou-se mais uma vez. Não importa o que eu quero. A sua função enquanto mãe era fazer os possíveis para realizar os sonhos da filha. April começava a sentir-se inquieta sob o olhar intenso e repleto de amor de Riley. Passa-se alguma coisa, mãe? Perguntou Abril. Riley limitou-se a sorrir. Esperara pelo momento certo para dar algo especial a April. E se aquele não era o momento certo, não sabia quando seria. Vamos até lá acima, disse Riley a April. Tenho uma surpresa para ti. Capítulo 2. Enquanto Riley acompanhava April pelas escadas, deu por si a pensar se tinha realmente tomado a decisão certa. Mas ela conseguia sentir que Abril estava entusiasmada com o conteúdo da surpresa. Pareceu-lhe que Abril também estava um pouco nervosa. Não mais nervosa do que eu, apercebeu-se Riley, mas sabia que não podia mudar de ideias agora.
entraram no quarto de Riley. Um relance da expressão no rosto da filha convenceu Riley a não avançar com explicações. Foi ao seu armário, onde se encontrava um pequeno cofre preto na prateleira. Digitou o código, retirou algo do seu interior e colocou o objeto em cima da cama. Os olhos de April arregalaram-se com o que viu. Uma arma, disse ela. É. Tua, disse Riley. Bem, legalmente ainda é minha. A lei da Virgínia diz que só podes possuir uma arma aos 18 anos, mas podes aprender com esta até lá. Vamos andar devagar, mas se te habituares a ela, será tua. April estava estupefacta. Queres? Perguntou Riley. April parecia não saber o que dizer. Será que cometi um erro? Perguntou-se Riley. Talvez Abril não se sentisse preparada para aquilo. Riley disse. Disseste que queria ser uma agente do FBI. April anuiu avidamente. Riley disse. Então, eu pensei que seria boa ideia iniciar-te no treino de armas. Não te parece bem? Sim, oh sim, disse April. Isto é fantástico. Mesmo fantástico. Obrigada, mãe. Estou só um bocado espantada. Não esperava isto. Eu também não, disse Riley. Quero dizer, não esperava fazer isto nesta altura. Possuir uma arma é uma grande responsabilidade com que muitos adultos não conseguem arcar. Riley tirou a arma da caixa e mostrou-a a April. Disse, é uma Ruger SR-22, uma arma semiautomática de calibre .22. 22? Perguntou Abril. Acredita em mim, isto não é um brinquedo. Ainda não te quero treinar com um calibre mais elevado. Uma .22 pode ser tão perigosa como qualquer outra arma, ou até mais. Há mais pessoas a morrerem com este calibre do que com outro qualquer. Trata-a com cuidado e respeito. Só a vais manipular para treinar. O resto do tempo fica no meu armário. Vai ficar num cofre que só pode ser aberto com um código. Por agora, só eu terei acesso a ele. Claro, disse April. Não a ia querer por aí à toa. Riley acrescentou. E preferia que não falasses disto a Jilly. E a Gabriela? Riley sabia que a pergunta era pertinente. No que dizia respeito a Jilly, tratava-se de uma simples questão de maturidade. Ela poderia ter ciúmes e querer uma arma para ela, algo que estava fora de questão. Quanto a Gabriela, Riley suspeitava que ela ficaria assustada com a ideia de April estar a aprender a usar uma arma. Hei de dizer-lhe, disse Riley, mas ainda não. Riley mostrou o carregador vazio e disse, certifica-te sempre se a tua arma está carregada ou não. Entregou a arma descarregada a April, cujas mãos tremiam um pouco. Riley quase brincou. Peço desculpa por não ter arranjado uma em cor-de-rosa. Mas pensou melhor. Não era coisa com que se brincasse. April disse. Mas o que faço com ela? Onde? Quando? Agora mesmo, disse Riley. Vem, vamos! Riley voltou a colocar a arma na caixa e levou-a consigo quando descera as escadas. Felizmente, Gabriela estava atarefada na cozinha e Jilly estava noutro compartimento. Por isso, não tiveram que discutir o que estava dentro da caixa. April foi à cozinha e disse a Gabriela que ela e Riley ia sair por um bocado. Depois foi à sala e disse o mesmo a Jilly. A rapariga parecia estar fascinada com algo que passava na TV e limitou-se a abanar a cabeça. Riley e April saíram de casa e entraram no carro. Riley levou-a até um armeiro chamado Smith Firearms, onde comprara a arma há alguns dias. Quando ela e April entraram, viram-se rodeadas de armas de todos os tipos e tamanhos, penduradas nas paredes ou em caixas de vidro. Foram cumprimentadas por Brick Smith, o dono da loja. Brick era um homem grande, com barba, sorridente e que usava uma camisa de xadrez. Olá, Sra. Page, disse ele. É bom vê-la novamente. O que a traz por cá hoje? Riley disse. Esta é a minha filha Abril. Viemos até cá para experimentar a Ruger que lhe comprei no outro dia.
Brick Smith pareceu divertido. Riley lembrava-se quando ali levara o namorado Blaine para lhe comprar uma arma de autodefesa. Nessa altura, Brick parecera perplexo por ver uma mulher a comprar uma arma para um homem. Mas a sua surpresa rapidamente se desvaneceu quando soube que Riley era agente do FBI. Agora não estava minimamente surpreendido. Está a habituar-se a mim, pensou Riley. Ótimo, nem toda a gente consegue. Bem, disse ele olhando para April. Não me disse que estava a comprar a arma para a sua filhinha. Aquelas palavras aborreceram Riley ligeiramente. A sua filhinha. Pensou. Terá April ficado ofendida? Riley olhou para April e reparou que ela ainda aparentava estar espantada com tudo aquilo. Talvez se sinta uma menina pequena no momento, pensou Riley. Brick Smith conduziu Riley e April até uma porta que dava para uma surpreendentemente grande carreira de tiro atrás da loja e depois deixou-as sozinhas. Comecemos pelo início, disse Riley apontando para uma lista longa na parede. Lê estas regras. Se tiveres dúvidas, pergunta-me. Riley ficou a ver April a ler as regras, que, como é óbvio, cobriam todas as questões de segurança, incluindo nunca apontar a arma em nenhuma direção que não seja a carreira de tiro. Enquanto April lia com uma expressão séria, Riley sentiu uma estranha sensação de déjà-vu. Recordou-se de quando ali levara Blaine para comprar e experimentar uma nova arma. Era uma memória algo amarga. Depois da sua primeira noite juntos, Blaine dissera-lhe, de forma hesitante ao pequeno almoço, acho que preciso de comprar uma arma para a proteção em casa. É claro que Riley entendera por quê. A sua própria vida estivera em perigo desde que a conhecera, e a verdade é que dias mais tarde precisara daquela arma, não só para se defender a si próprio, como também toda a família de Riley de um perigoso criminoso em fuga, Shane Hatcher. Blaine quase matara o homem. Riley agora sentia novamente a culpa por aquele terrível incidente. Ninguém está seguro comigo na sua vida? Interrogou-se. Toda a gente que conheço precisará de armas por causa de mim? April acabou de ler as regras e ela e Riley dirigiram-se a uma das cabinas vazias, onde April colocou o equipamento de proteção de ouvidos e olhos. Riley tirou a arma da caixa e colocou-a em frente a April. April olhou para ela com uma expressão assustada. Ainda bem, pensou Riley. Ela deve sentir-se intimidada. April disse. Esta é diferente da arma que compraste ao Blaine. Sim, disse Riley. Comprei-lhe uma Smith & Wesson 6,86, um revólver de calibre .38, uma arma muito mais poderosa. Mas as necessidades dele eram diferentes. Ele só queria defender-se. Ele não estava a pensar em ser agente do FBI como tu. Riley pegou na arma e mostrou-a a April. Existem algumas grandes diferenças entre um revólver e uma semiautomática. Uma semiautomática tem imensas vantagens, mas também algumas desvantagens, falhas de ignição ocasionais, falhas na ejeção, encravamentos. Não queria que o Blaine tivesse que lidar com essas coisas, não numa emergência. Mas quanto a ti, bem, podes muito bem começar a aprender sobre elas agora mesmo, num cenário seguro, onde a vida não está em perigo. Riley começou a mostrar a April o que ela precisava de saber de seguida. Como introduzir as munições no carregador, como introduzir o carregador na arma e como o descarregar. Ao fazer a demonstração, Riley disse: agora esta arma pode ser usada tanto em modo de ação única como em modo de ação dupla. Podes disparar tiros rápidos até o carregador esvaziar. Essa é a grande vantagem de uma semiautomática. Colocando o dedo no gatilho, Riley prosseguiu. A ação dupla é quando fazes todo o trabalho com o gatilho. Se quiseres disparar outra vez, tens que começar do início. Isso dá mais trabalho. O teu dedo está a pressionar 3 a 5 quilos de pressão, e o disparo é mais lento. E é o que quero que faças para começar.
Ela carregou num botão para colocar o alvo de papel a uma distância de 6 metros de distância da cabina, depois mostrou a April a postura correta e posições das mãos para disparar, e também como apontar. Riley disse: Ok, a tua arma não está carregada. Vamos tentar tiros sem munições. Tal como fizera com Blaine, Riley explicou a April como respirar. Inspirar lentamente enquanto aponta, depois expirar lentamente quando carrega no gatilho para que o corpo esteja o mais quieto possível quando a arma é disparada. April apontou cuidadosamente para o alvo, depois carregou no gatilho diversas vezes. Então, por indicação de Riley, colocou o carregador com munições na arma, retomou a sua posição e disparou um único tiro. April soltou um guincho alarmado. Atingi alguma coisa? Perguntou. Riley apontou para o alvo. Bem, atingiste o alvo, e para a primeira tentativa não está mal. Como te sentiste? April soltou uma risada nervosa. Foi surpreendente. Espera mais? Recuo? Sim, e não foi tão alto como esperava. Riley assentiu e disse: Isso é uma das coisas boas de uma .22. Não vais desenvolver maus hábitos. À medida que fores avançando para armas maiores, estarás preparada para lidar com a sua potência. Vai, esvazia o carregador. Enquanto April disparou lentamente os 9 restantes tiros, Riley reparou numa mudança no seu rosto. Era uma expressão determinada, feroz, que Riley julgou já lhe ter visto no passado. Riley tentou lembrar-se. Quando é que foi? Apenas uma vez, pensou. Então a memória atingiu-a como um raio. Riley perseguira um monstro chamado Peterson até a margem do rio. Mantinha April como refém, atada de pés e mãos e com uma arma encostada à cabeça. Quando a arma de Peterson falhou, Riley atirou-se a ele e lutaram no rio até ele empurrar a sua cabeça para debaixo de água na tentativa de a afogar. O seu rosto veio à superfície por um momento e ela viu algo de que nunca se esqueceria. De pulsos e pés ainda atados, April estava de pé a segurar na shotgun que Peterson deixara cair. April bateu com a coronha na cabeça de Peterson. A luta terminara pouco depois quando Riley esmagou o rosto de Peterson com uma pedra, mas nunca se perdoara por permitir que April enfrentasse tal perigo. E agora ali estava Abril, disparando contra o alvo com a mesma expressão feroz no rosto. É tão parecida comigo, pensou Riley, e se April realmente se empenhasse, Riley tinha a certeza de que se tornaria numa agente do FBI melhor do que ela. Mas seria isso bom ou mal? Riley não sabia se devia sentir culpada ou orgulhosa, mas durante a sessão de treino de meia hora, April disparou com crescente confiança e precisão contra o alvo. Quando deixaram o armeiro e foram para casa, Riley sentia orgulho na filha. April estava entusiasmada e conversadora, perguntando todo o tipo de perguntas sobre o treino que a esperava. Riley deu-lhe as respostas possíveis, tentando não demonstrar a sua ambivalência face ao futuro que April parecia desejar tanto. Ao aproximarem-se de casa, April disse: Olha quem cá está. Riley ficou desiludida quando viu o caro BMW estacionado à sua porta. Ela sabia que pertencia à última pessoa no mundo que queria ver naquele momento. Capítulo 3. Quando Riley estacionou o seu modesto carro atrás do BMW, percebeu que as coisas poderiam descambar naquela casa. Quando desligou o carro, April pegou na caixa com a arma no seu interior e começou a sair do carro. É melhor deixares isso aqui por agora, disse Riley. Com certeza que não ia querer explicar aquilo ao indesejado visitante. Tens razão, respondeu April, empurrando a caixa para debaixo do assento do carro. E não te esqueças, não contes a Jill sobre isto, disse Riley. Não conto, disse April. Mas ela já deve ter percebido que tens alguma coisa para mim e vai ficar a pensar no que será. Enfim, no domingo, dás-lhes um presente e ela esquece isto num instante.
Presente? Interrogou-se Riley. Depois lembrou-se. No domingo era o aniversário de Jilly. Riley sentiu-se corar. Quase se esquecera que a Gabriela tinha planeado uma festa de família para domingo à noite. E ainda não tinha comprado um presente para Jilly. Não te esqueças, disse a si própria. Riley e April fecharam o carro e caminharam na direção da casa. E é claro que o dono do carro de luxo, o ex-marido de Riley, estava sentado na sala de estar. Jilly estava numa cadeira à sua frente e a sua expressão dura mostrava que não estava nada satisfeita por tê-lo ali. Ryan, o que é que estás a fazer aqui? Perguntou Riley. Ryan virou-se para ela com aquele sorriso encantador que tantas vezes tinha enfraquecido a sua determinação em afastá-lo completamente. Raios, ainda é atraente, pensou. Ela sabia que ele se fartava de trabalhar para ter aquele aspecto e que passava muitas horas no ginásio. Ryan disse: Ei, isso é forma de se cumprimentar alguém da família? Ainda sou da família, não sou? Ninguém falou durante um momento. A tensão era palpável e a expressão de Ryan transformou-se numa de desilusão. Riley pensou: que tipo de recessão é que estava à espera? Não as via há 3 meses. Antes disso, tinham feito uma tentativa de reconciliação. Ele vivera com elas cerca de 2 meses, mas nunca se mudara em definitivo. Mantivera a casa confortável que havia partilhado com Riley e April antes da separação e do divórcio. As miúdas tinham ficado contentes por tê-lo por perto, até ele perder o interesse e partir novamente. As miúdas ficaram muito desiludidas com isso, e agora ali estava ele outra vez, do nada e sem avisar. O silêncio adensou-se. Então Jilly cruzou os braços e olhou para ele com desconfiança. Virando-se para Riley e April, ela perguntou: Para onde é que vocês as duas fora, afinal? Riley engoliu e seco. Odiava mentir a Jilly, mas aquele não era o melhor momento para lhe falar na arma de April. Felizmente, April disse: Só tivemos que ir a um sítio. Ryan olhou para April. Ei, queridinha, disse ele, não me dás um abraço? April não olhou para ele, limitando-se a ficar de pé. Por fim, disse numa voz amuada: Olá, paizinho. Parecendo que ia chorar a qualquer momento, April virou-se e subiu as escadas rumo ao seu quarto. Ryan ficou surpreendido. O que é que foi aquilo? Perguntou ele. Riley sentou-se no sofá, tentando encontrar a melhor forma de lidar com a situação. Ela perguntou novamente: O que é que estás a fazer aqui, Ryan? Ryan encolheu os ombros. Eu e a Jilly estávamos a falar sobre a escola, ou pelo menos eu estava a tentar que ela falasse sobre a escola. As notas dela baixaram? É isso que não me quer dizer? As minhas notas estão ótimas, disse Jilly. Então fala-me na escola, por que é que não o fazes? Perguntou Ryan. Está tudo bem na escola, Sr. Page, disse Jilly. Riley encolheu-se e Ryan pareceu magoado. Jilly chamava Ryan de pai antes de ele se ter ido embora. Antes disso, chamava-o Ryan. Riley tinha certeza de que Jilly nunca o tratara por Sr. Page anteriormente. Jilly expressava a sua posição de forma muito clara. Levantou-se da cadeira e disse: Se não se importarem, tenho trabalhos de casa para fazer. Queres ajuda? Perguntou Ryan. Jilly ignorou a pergunta e continuou a subir as escadas. Ryan olhou para Riley com uma expressão afetada. O que é que se passa aqui? Perguntou ele. Por que é que as miúdas estão tão zangadas comigo? Riley suspirou. Por vezes, o seu ex-marido era tão imaturo quanto ambos haviam sido quando se casaram tão novos. Ryan, de que raio estavas à espera? Perguntou Riley tão pacientemente quanto pôde. Quando te mudaste para cá, as miúdas estavam felizes por te terem cá, sobretudo a Jilly. Ryan, o pai daquela menina, era um bêbado violento. Ela quase se transformou numa prostituta para se afastar dele, e só tinha 13 anos. Foi tão importante para ela ter uma figura parental na sua vida.
Não percebes como ela ficou desiludida quando te foste embora? Ryan ficou a olhar para ela com uma expressão perplexa, como se não tivesse ideia do que é que ela estava a falar. Mas Riley lembrava-se demasiado bem do que Ryan lhe dissera ao telefone. Preciso de espaço. Esta coisa da família, eu pensava estar pronto, mas não estou. E não mostrara grande preocupação por Jilly na altura. Riley, a Jilly foi uma decisão tua. Admiro-te por isso, mas não teve nada a ver comigo. A adolescente perturbada de outra pessoa é demasiado para mim. Não é justo. E agora ali estava ele, a mostrar-se magoado porque Jilly já não o tratava por pai. Era realmente exasperante. Riley não ficou surpreendida por ver as duas raparigas a afastarem-se dele. Também ela queria fazer o mesmo. Infelizmente, alguém tinha que ser adulto nessa situação, e já que Ryan parecia incapaz de o ser, Riley não tinha saída. Antes que pudesse pensar no que dizer de seguida, Ryan levantou-se da sua cadeira e sentou-se ao lado de Riley. Avançou na sua direção. Riley afastou-o. Ryan, o que é que estás a fazer? O que é que achas que estou a fazer? Agora a voz de Ryan soava carinhosa. Riley estava a ficar cada vez mais furiosa. Nem penses, disse ela. Quantas namoradas te passaram pelas mãos desde que te foste embora? Namoradas? Perguntou Ryan, obviamente tentando parecer perplexo com a pergunta. Sim, ouviste bem. Ou já te esqueceste? Uma delas ligou por engano para aqui quando ainda cá estavas. Parecia estar bêbada. Disseste que se chamava Lina. Mas não me parece que a Lina tenha sido a última. Quantas mais tiveste? Será que sabes? Será que te lembras dos nomes? Ryan não respondeu. Agora parecia culpado. Tudo começava a fazer sentido para Riley. Tudo já tinha acontecido anteriormente e ela sentiu-se estúpida por não o prever. Ryan estava entre namoradas e julgou que Riley serviria, dadas as circunstâncias. Ele não queria saber das miúdas para nada, nem da sua própria filha. Eram apenas um pretexto para se aproximar de Riley. Riley cerrou os dentes e disse: Penso que é melhor ires embora. Por quê? O que é que se passa? Não andas com ninguém, pois não? Por acaso até ando. Agora Ryan parecia genuinamente perplexo, como se não conseguisse imaginar que Riley se pudesse interessar por outro homem. Então disse: Oh, meu Deus, é aquele cozinheiro outra vez, não é? Riley soltou um rugido de fúria. Ela disse: Sabes muito bem que o Blaine é chefe. Também sabes que ele é proprietário de um agradável restaurante e que April e a sua filha são melhores amigas. Ele é fantástico com as miúdas. Tudo o que tu não és. E sim, ando com ele e está a tornar-se bastante sério. Por isso, quero mesmo que saias daqui. Ryan olhou para ela durante um instante. Por fim, disse num tom de voz amargo: Nós fazíamos um belo casal. Ela não respondeu. Ryan levantou-se do sofá e dirigiu-se à porta. Avisa-me se mudares de ideias, disse ele ao sair de casa. Riley ficou tentada em dizer: Espera sentado. Mas conseguiu controlar-se. Ficou sentada enquanto ouvia o som do carro de Ryan a afastar-se. Então, conseguiu relaxar. Riley ficou ali sentada mais um pouco em silêncio a pensar no que acabara de acontecer. A Jilly tratou-o por Sr. Page. Fora cruel, mas ela não podia negar que Ryan merecia. Ainda assim, estava preocupada. O que deveria dizer a Jilly sobre aquele tipo de crueldade? Esta coisa da maternidade é dura, pensou. Estava prestes a chamar Jilly para falar sobre isso quando o telefone tocou. A chamada era de Jen Roston, uma jovem agente com quem trabalhara em casos recentes. Quando Riley atendeu a chamada, ouviu o estresse na voz de Jen. Ei, Riley, lembrei-me de ligar e... Seguiu-se um silêncio. Riley questionou-se do que estaria a passar pela mente de Jen. Então Jen disse: Ouve, só te queria agradecer a ti e ao Bill por... Sabes, quando eu... Riley estava prestes a dizer-lhe:
Não o digas, não ao telefone. Felizmente, a voz de Jen desvaneceu-se sem terminar o seu pensamento. Ainda assim, Riley sabia por que é que Jen lhe agradecia. Durante o caso mais recente, Jen tinha se ausentado durante mais de um dia. Riley tinha convencido Bill que a deviam encobrir. No final de contas, Jen também encobrira Riley numa situação algo parecida. Mas Jen ausentara-se do seu trabalho devido às exigências de uma mulher que fora sua mãe adotiva, mas que também era uma criminosa. Jen percorrera terrenos ilegais para resolver um problema da tia Cora. Riley não sabia ao certo o que fora, não perguntara. Ouviu Jen a emitir um ruído abafado. Riley, tenho andado a pensar. Talvez devesse entregar o meu distintivo. O que aconteceu pode voltar a acontecer. E pode ser pior da próxima vez. De qualquer das formas, não me parece que tenha terminado. Riley pressentiu que Jen não lhe estava a contar toda a verdade. A tia Cora está a pressioná-la novamente, pensou Riley. Não era de espantar. Se o poder da tia Cora era suficientemente forte, Jen podia servir como fonte real dentro do FBI. Riley interrogou-se. Deveria Jen demitir-se? Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.